partir de agora, mais um episódio do Pode Sim, podcast da categoria metalúrgica. O episódio de hoje vamos tratar da calamidade que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, principalmente no que diz respeito à situação dos trabalhadores e trabalhadoras. Quero começar aqui apresentando os nossos convidados de hoje, o presidente Assis Melo e o advogado Cláudio Libatti, advogado aqui do sindicato. Vou relatar um WhatsApp que chegou, começaram a chegar vários, lá no dia 2 de maio, quando teve início isso tudo, para a gente já contextualizar o que aconteceu. Então, essa trabalhadora diz o seguinte: bom dia, gostaria de comunicar e também fazer um apelo. Saímos de casa para trabalhar, chegamos agora há pouco na empresa, tudo alagado e eles não liberam. Saímos sem saber se vamos conseguir voltar, porque está tudo um caos, tudo alagado, trancado, tem que atravessar a cidade, medo, pânico. Diversos WhatsApp, pelas nossas redes sociais também foram chegando a partir do dia 2, 3. E subsequente a isso, o pessoal preocupado. E agora? A gente não pôde trabalhar, vai ter que pagar isso? Como é que ficou? Então, estes e outros assuntos a gente vai tentar esclarecer hoje. Presidente Cismelo, bem-vindo novamente ao nosso podcast. Bom, mas é sempre um prazer, né, poder estar conversando com vocês e com nossos companheiros trabalhadores e trabalhadoras, né, que nos escutam aqui no Pode Sim e também nas redes sociais aqui do sindicato, né? Primeiro dizer, né, e prestar, né, a nossa solidariedade, né, a todos os trabalhadores e as trabalhadoras que foram atingidas por essa importante situação climática, né, que se abateu sobre o nosso estado e, por que não dizer, aqui na nossa cidade, na nossa região. E os trabalhadores, como a gente tem uma representação aqui em vários municípios da nossa região, vários trabalhadores foram atingidos, perderam suas casas, né? Infelizmente alguns perderam a própria vida, que foi infelizmente que aconteceu com um colega lá da Marco Polo, né? Então isso é profundamente lamentável, né? Mas baseado nas perguntas, porque nós tivemos isso já lá no dia 2 de maio, né? É importante dizer para as pessoas que nós fomos, né, procurados pelo sindicato patronal ainda no dia 2 de maio, né? E qual que era a preocupação ali naquele dia? Era, na verdade, o dia 2 e o dia 3. O que fazer com as horas do dia 2 e do dia 3? Né? E nós, já que é o dia 2 e o dia 3, a nossa proposta foi de que 50% das horas seriam abonadas, 50% os trabalhadores compensariam posteriormente, né? Num prazo de 6 meses para poder compensar essas horas, né? Os empresários, por sua vez, queriam compensar, que os trabalhadores compensassem 100% das horas, né? E ficou uma discussão ali. Eu acho que a gente voltou daí na segunda, posteriormente ao feriado, ali, né, nós tivemos novamente lá e aí ficou a proposta nossa, né, que daí os empresários já queriam do dia 30 até o dia 10, né? E aí nós dissemos que não, e que eles, posteriormente, depois disso, eles queriam que pagasse 100% das horas, né? Fizesse esse acordo e, posteriormente, se fosse necessário, daí não pela questão das enchentes, mas sim pela interrupção das estradas, que dificuldade de chegar a matéria-prima, essa questão toda, foi esses os argumentos do setor empresarial aqui da nossa cidade, especialmente do setor metalúrgico, né, que é o que nós somos representando. E eles disseram que era isso, e que queriam isso, e nós, seguramos, então, a proposta para esclarecer, então, os trabalhadores. Do dia 2 até o dia 8, e é o que eu tenho repetido para algumas empresas, que eu tenho procurado, e o Cláudio está aqui, o nosso advogado, participou das negociações junto, que tem, na verdade, uma declaração de intenções. Por quê? Porque nós fizemos uma proposta ao sindicato patronal e eles retornaram com uma nota, Cláudio, que não chegou em todas as empresas. E qual que é a nota dos empresários? Dizendo o seguinte, que aceitavam em parte a proposta encaminhada pelo sindicato dos trabalhadores, que era do dia 2 até o dia 8, 50% das horas compensa, 50% as empresas abonam as horas do dia 2 até o dia 8. Posterior a isso, não há nada acordado. E, para ficar bem claro, essa questão também não está assinada, mas
está acordado pela nota emitida em parte, porque isso surgiu na imprensa, chegou até nós, não mandaram, acho que, né, para nós... Mandaram para a imprensa só. Mandaram só para a imprensa e para nós não chegou nada, então não tem nada assinado. O que tem é isso, está posto, mas, como eu tenho dito, e o Cláudio está aqui, de boas intenções, muita coisa existe, mas do ponto de vista jurídico não vale nada. Por quê? Porque não tem nada assinado. Então, assim, muitas empresas estão fazendo o que a gente está dizendo, porque isso provavelmente consulte o CIMEX, e o CIMEX também, né, esperamos que mantenha essa opinião. E agora é importante dizer o seguinte, que, então tem 6 meses, a partir de agora, 6 meses para compensar essas horas não trabalhadas, para quem não trabalhou do dia 2 até o dia 8. 6 meses para pagar. Se, porventura, o trabalhador for dispensado pela empresa durante esse período, aí, e não compensou as horas ainda, não pode ser descontada as horas e as empresas têm que abonar 100%, caso de demissão de trabalhador, e que nós esperamos que não aconteça isso durante esse período, pelo menos. Né? Então, dentro desse espaço aqui, o que a gente pode dizer é isso. Né? E claro que o Cláudio está aqui, pode ajudar mais e colocar outras questões, porque aí envolve outras questões. Né? Por exemplo, o trabalhador não tem condições ainda de voltar para a empresa até agora. Como é que fica a situação dele? Nós temos apresentado proposta que é de suspensão de contrato, para aquelas empresas, em algum lugar, for inviabilizar a empresa. A empresa não existe mais. Não tem mais onde o trabalhador querer trabalhar. Então, nessa situação, se suspende o contrato de trabalho e, se a empresa for restabelecida, restabelece o contrato de trabalho a posteriori. E como vive o trabalhador nesse período? A nossa proposta é que haja um subsídio do governo federal e do governo estadual para que o trabalhador possa se manter até o restabelecimento da empresa. Essa é a proposta. Claro que isso precisa, então, aqui na verdade, mas e aqueles que nos ouvem, entender que seria uma composição tripartite, como se diz, né? Tripartite por quê? Porque são 3 entes. Nós representamos os trabalhadores, as empresas e o governo. Por isso que são 3 partidos. Então, o que nós mantemos emprego? O governo tem que manter esse emprego, tentar recuperar a empresa, ajudar a recuperar a empresa e manter salário de trabalhador. Está acontecendo uma movimentação por parte dos empresários querer fazer direto com o governo, né? É que, na verdade, o que existe aí? Existe uma lei também lá da Covid, que eles querem aproveitar essa lei do Covid, que é do governo Bolsonaro, um governo que não existe mais, e restabelecer isso, que retirou o sindicato da negociação coletiva. Então, nós queremos que restabeleça, pode até, como é que se diz, restabelecer a lei, mas que faça uma vírgula dizendo o seguinte, que para ser validade o acordo tem que ser o acordo coletivo com a presença do sindicato representante da categoria. Certo. Cláudio Libardi, advogado do sindicato. Uma situação por si só, a tragédia climática, deslizamento, mortes, enfim, destruição de estradas, mas aí tem essa parte do trabalhador impactado diretamente, né? Por exemplo, a matéria da Folha de São Paulo, do dia 21 de maio. Ameaças de demissão para forçar a volta ao trabalho geram 72 denúncias no Rio Grande do Sul, segundo o Ministério Público do Trabalho. Denúncias, mas a gente sabe que deve ser muito mais. Aquele relato que eu fiz ali, que chegou pelo WhatsApp, com certeza no departamento jurídico tem chegado muitas situações também para vocês. Bem-vindo novamente ao Obrigado, podcast. Márcio. Obrigado pelo convite. Assis, boa tarde. Sempre um prazer estar contigo. Já ouvi o áudio do seu Armando, Márcio? Esse é o sentimento dos trabalhadores, entende? É uma situação cada vez mais complicada, mas você se tratou bem, né? Primeiro que a negociação vai ter que ser coletiva. Individual, a gente vai deixar o trabalhador à mercê do dos empresários da cidade, é um problema significativo para nós, né? E como tem aquele cara que tem disposição em fazer algo que é justo, a gente verifica uma parcela significativa que tem disposição em suprimir ainda mais o direito do trabalhador, né? Obviamente, o que a gente viveu no Rio Grande do Sul foi uma catástrofe significativa, tem sim algumas explicações biológicas, tem algumas explicações que eu tivemos a oportunidade de conversar, são explicações sociológicas, porque é muito tempo de responsabilidade no cuidado ambiental, né, Márcio? É uma preocupação que a gente tem que ter. Não é possível que a gente verifique algumas cidades promovendo investimentos significativos e a gente veja o governo do estado investindo 0,0009
da Defesa Civil. Então, levando em consideração a primeira coisa, que estamos em uma casa comum, e a segunda coisa, que o lobo é o lobo do homem, né? O homem é o lobo do homem, o principal problema nesse momento, para mim, é um só, que o trabalhador já saiu mais prejudicado, porque além de perder sua casa, ele perde a integralidade dessa capacidade de investimento, porque é demitido. Então, ele fica à mercê de um financiamento governamental que até agora não tem a edição de normativa técnica, que é um problema. Nós estamos aí já vivendo a calamidade pública há 18 dias, a gente ainda não tem uma norma que determine a possibilidade de encaminhar o trabalhador com um benefício social que garanta para ele uma remuneração, porque a questão é a seguinte, vocês bem tratou, e onde não tem empresa? A grande questão é a seguinte, perfeito, se tem empresa, a gente já entende que a empresa tem que fazer uma promoção de um pagamento complementar ao valor que vem do governo. E onde não tem empresa, o cara vive do quê? Porque ele não tem como encaminhar o seguro-desemprego, porque a justiça do trabalho não está funcionando. Felizmente voltou a funcionar ontem. Ele não tem como promover o saque da FGTS porque ele não tem telefone. Ele não tem como ir na agência da Caixa porque ele perdeu o comprovante de endereço. Então essa é a situação que a gente vive. A gente tem que tratar a situação com uma excepcionalidade que ela merece, mas se solidarizar com todos que perderam efetivamente tudo na sua vida, se solidarizar com a integralidade da sociedade gaúcha agora, que uma oportunidade mais dramática da história do Rio Grande do Sul, promover mais uma retirada de direitos, a gente não vai deixar. O sindicato está aqui. Pode ser um prédio grande, pode ser um prédio pequeno, pode ser um alagamento, pode ser um dia de sol. O sindicato tem uma ideia, e a ideia não altera em razão do tempo. Nossa ideia é garantir o direito do trabalhador. E o que mais nos ofendeu, e aqui complementando o que vocês falaram, é o seguinte: nós estamos abertos aqui 5 dias por semana. O telefone meu está 7 horas disponível, 7 dias por semana disponível. Nós 8 dias por semana disponível. E imagino que foi os telefones de vocês assim que começou o temporal, começaram as chuvas. O sindicato não tem responsabilidade social. A primeira coisa que deu a chuva, você me chamou, Paulo, nós temos que ajudar de algum jeito. A gente fez uma proposta e levou para o Cimex. Até hoje, 18 dias depois, a gente não tem uma resposta concreta e conclusiva. No dia 4, o sindicato já estava na praça arrecadando donativos. Foi a primeira entidade, eu acho, a fazer isso aqui na cidade. O que nos chateia é o seguinte, que a questão é que sabe quem foi o primeiro a ajudar? Nós. E sabe quem foi o primeiro que tentaram tirar da negociação? Nós também. Então a gente está em primeiro em tudo, mas na ajuda e na retirada dos direitos. Dentro do que tu estava falando, está difícil a situação de conseguir benefícios, direitos. Vamos falar do saque de calamidade, Cláudio. Eu, assim, querendo ter uma noção também, né, de como é que temos dúvidas também, e o pessoal que está nos acompanhando também. O saque de calamidade do FGTS liberado para todos os moradores de Caxias do Sul, mas é simples? Como é que faz para... Eu vou até olhar para a câmera para fazer um corte aqui depois, tá? Mas qual câmera? Essa aqui, ali, então, o senhor, para ficar entender, eu sou o Cláudio, sou advogado do Sindicato Metalúrgicos, a gente vai tentar explicar para você como é que funciona o saque de calamidade, né? Desde a Constituição de 1988, a Caixa é a mantenedora do recolhimento de fundo garantido por tempo de serviço, que todo aquele trabalhador que é assalariado tem carteira assinada, tem direito a ter um recolhimento de 8% do seu salário por mês. Esse valor é a parte do seu salário, não tem desconto do seu salário. Vamos supor, ganha 1.000, recolhe mais 80, não tem nenhum desconto. Então, nesse momento difícil, o governo autorizou, através da Caixa Econômica Federal, o saque dos valores devidos a título de FGTS e recolhidos, um valor um pouquinho superior a R$6.000, dos trabalhadores que se encontram em localidades que foram afetadas e que tiveram o reconhecimento do estado de calamidade, que é a situação de Caxias. Havia um debate mais profundo se esse valor poderia ser sacado pela integralidade da sociedade ou só pelos bairros que tinham sido mais afetados, exemplo de Galops. Acontece que, por uma determinação da Caixa, foi autorizado o saque para todos os trabalhadores aqui de Caxias do Sul. Como é que a gente vai poder fazer? Em 2 situações a gente faz o saque de calamidade. Primeiro, indo até a agência da Caixa Econômica. O que precisa para ir na agência da Caixa Econômica? Primeira coisa, você vai precisar levar um documento com CPF, obviamente, para comprovar que é você. Segunda coisa, sua carteira de trabalho e previdência social, que essa pode ser a carteira física, que ela é mais antiga, ou pode ser a carteira digital. Cláudia, eu não tenho a carteira física e nem a digital. Então vai amanhã de manhã no INSS, funciona ali na Visconde de Pelotas, das 7 horas da tarde. Você pode pegar uma senha que vai dar acesso a uma carteira digital. Ali você cadastra sua carteira digital e já consegue na agência da Caixa. E um comprovante de endereço. Você não tem um comprovante de endereço. O que diz a normativa da Caixa? Você pode ir até
a agência da Caixa com o comprovante de endereço do seu companheiro, da sua companheira. Você vai ter que comprovar que mantém relação de união estável de casamento. Então, sou casado com a pessoa tal e não tem um documento no meu nome, mas tem o nome dela, comprovando o meu endereço. Então, que leve um documento no nome dela e leve a certidão de casamento ou a comprovação da realização de união estável. Ou pode também baixar na sua loja de aplicativos aí o aplicativo FGTS, que ele tem 2 versões. Essas 2 versões vão exigir diferentes documentos. Mas quais são os documentos necessários? Os mesmos documentos que foram disponibilizados na agência física. Mas como está dando muita fila na agência física, a gente sugere que você faça também o encaminhamento pelo aplicativo. Lá você vai abrir, e vou ler aqui para facilitar para todos os trabalhadores quais são os passos que a gente vai ter que seguir, tá, Márcio? Então, o primeiro passo é fazer o download do aplicativo, e o segundo passo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir esse aplicativo e fazer o cadastro. Vai ser o cadastro que você faz pelo seu CPF com uma senha de 6 dígitos, ela tem que ser uma senha numérica. Então, vai lá, escolhe os 6 dígitos numérica. E, posteriormente, vai fazer o recolhimento dos saques. E lá faz saque, calamidade e encaminha a documentação. Em vez de fazer o saque pela agência, você vai lá e cadastra uma conta. A Caixa tem quanto? 5 dias úteis para autorizar esse saque da pessoa. Então, é assim que se faz essa calamidade, é muito rápido. Quem tiver dúvida, o sindicato tem os advogados à disposição, das 8h30 ao meio-dia e da 1 às 5h30 da tarde, todos os dias. Lembrando também que tem um limite de R$ 6.220. E tem que ter um valor depositado. Muita gente se surpreende, infelizmente eu e o Assis não nos surpreendemos, mas chega lá, não tem valor depositado da FGTS. Então procura o sindicato dessa categoria e pede. Pode acontecer isso, a pessoa jura que tem, porque está trabalhando, tem isso, a empresa não depositou. Aí procura o departamento jurídico. Procura o departamento jurídico, faz a denúncia, o processo nem é no seu nome, o processo é no nome do sindicato. A gente tem mais de 150 processos para o senhor ter uma ideia aí. Mais de 3.000 empresas da categoria, 150 sindicatos teve que, infelizmente, ingressar judicialmente para comprar FGTS. Certo. Presidente Assis, vamos já tentar projetar um pouco de tudo que aconteceu, mas vai ter efeito ainda. O que isso pode impactar aí para os direitos dos trabalhadores, para o emprego, para a campanha salarial desse ano, enfim, o que a gente pode esperar? Não, é que, como é que se diz assim, é que se pôr uma barreira, né? Vamos dizer assim, segurei, não vamos pôr tudo para cima dos trabalhadores, porque não dá, infelizmente, para que a ganância seja exacerbada. Né? Existe ganância, existe a coisa do todo, mas não pode ser exacerbada. Né? Eu sempre digo que, às vezes, nas tragédias, né, tem, né, que se diz enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Né? Infelizmente, parece que essa palavra quis fazer parte aqui, né, do nosso setor aqui em Caxias, e que nós dissemos, não dá para ser assim. Porque é simplificar o problema. Dizer assim, não, mas vamos dar férias. Né? Você não vai, o cara não tem para onde ir. Ele vai ficar um mês em casa, porque ele não tem casa para ir. E daí ele faz o quê com as férias dele? E como é que se diz? E no outro mês ele vai fazer o quê? Se ele não tem mais nada para receber, ele vai fazer o quê? Então, quer simplificar. Isso aí não há contribuição das empresas, isso aí porque o direito às férias é direito do trabalhador, é direito dele. Liberar o fundo de garantia, bom, tudo bem. Isso é, como é que se diz, é uma prerrogativa da empresa. Mas é uma simplificação também, porque é o direito do trabalhador. Receber o fundo de garantia depois. Né? Quando chegar lá em dezembro, ele vai ter o quê? Entendeu? As férias, vou te dar férias, vou te dar isso. Não. Isso é uma simplificação. Isso, na verdade, é o seguinte, as férias, e o quanto as empresas querem? Elas querem chegar lá e dizer o seguinte, não, pega férias agora. Quando nós, é sempre no primeiro dia útil, o cara quer chegar lá e pegar o cara nas férias no domingo. Primeiro dia útil da semana. Primeiro dia útil da semana, entendeu? Está no nosso acordo coletivo. Não, as empresas querem largar, mas é o meu prazer. Sem respeitar o acordo coletivo, sem respeitar a lei, sem respeitar nada. Então, calma, gente. Não, calma aí. Se há solidariedade, não pode ser uma solidariedade só no discurso. Não, nós vamos ajudar, nós estamos ajudando. Como ajudando? Ajudando a sufocar mais o trabalhador? Não. Não conte nós para isso. Não chame nós para negociar isso, porque nós não vamos aderir, querer sufocar ainda mais os trabalhadores. Essa, como é que se diz? Nem os empresários, nem o governo, seja o governo que for. Seja o governo que for, nós, como é que se diz assim? Nós ajudamos, elegemos, mas nós somos independentes do governo. Nós temos, como é que se diz assim? O nosso compromisso é com os trabalhadores e as trabalhadoras. Né? E temos cobrado do governo.
Tem que ajudar. Tem que ajudar os trabalhadores, tem que contratar emergencialmente, tem que ter contrato emergencial para trabalhadores, para ajudar a reconstruir o Estado, porque é o seguinte, se botar dinheiro na mão do trabalhador, o Estado vai sair mais fácil da crise, porque o trabalhador vai comprar comida, vai comprar móveis novos, vai tentar arrumar sua casa, coisa toda. Então, é isso. Agora, dentro dessa calamidade toda, o que não dá também, é porque eu já estou vendo por aí, que eu vou pegar um gancho do que estou ouvindo, da tal da cidade provisória. Não dá para entrar nessa, porque no Brasil, é histórico no Brasil, tudo que é provisório dura 50 anos. E o governo liberou dinheiro para comprar casa decente para o povo. O nosso povo merece morar decentemente, não dentro de rio, não na beira de esgoto, não na beira. Então, assim, ó, nós temos que lutar em defesa da dignidade de quem trabalha. Né? Então, isso é uma indecência hoje querer propor moradia provisória. Não, é a cidade provisória. Não é nem moradia provisória, é a cidade. Olha bem o que estão dizendo. Cidade provisória. Agora, eu vou dizer, quem está propondo, mas cidade provisória, vai continuar morando em palacete com sala carpetada e com ar-condicionado no inverno, enquanto o povo vai estar lá, que nem água para tomar banho vai ter. Então não dá para entrar nessa. Vamos dar dignidade a quem trabalha. Mais do que isso aí, né, Márcio? Já tiraram tudo do cara, agora querem tirar dignidade, que é o que sobrou, né? E as empresas não estão, de certa forma, sendo beneficiadas. A decreto de calamidade pública não tem algumas isenções para as empresas, os empresários não estão facilitando. Se não tem, vai ter, e eles não querem repassar isso para os trabalhadores. Flexibilização. A flexibilização que eu estou mandando de recolhimento de FGTS, que está suspensa até o mês de julho. Né? Mas mais do que qualquer coisa, sabe, Márcio, eu acho que a grande questão para nós nesse momento é o seguinte: teve indústria severamente prejudicada e vai ter que ser auxiliado e refinanciado pelo governo. O nosso problema não é isso. Eu e vocês aqui, cansado de vir aqui defender a indústria. A grande questão é a seguinte: a César o que é de César. Mas tem gente se aproveitando da situação. Foi nesse sentido, que as empresas vão ser, de certa forma, auxiliadas, mas o trabalhador que haja um desenvolvimento industrial, que o PIB da indústria represente 30%, 40%, 50% do PIB do Brasil, que efetivamente gera emprego de qualidade. Agora, nós não achamos, nós temos que trabalhar com realidade concreta. Que a grande questão para nós, até quando eu falava sobre os investimentos públicos e o modelo de distribuição de financiamento do BNDES e de outros 100 bancos estatais mundiais que vão oferecer dinheiro aqui. Até o Banco dos BRICS vai oferecer dinheiro. E tem que haver referenciamento. Porque a grande questão é a seguinte: em Lajado, a indústria de couro, por exemplo, foi muito mais prejudicada que a nossa indústria. A prioridade tem que ser refazer a indústria do Lajado, que essa foi destruída, e não refinanciar a nossa indústria que não sofreu prejuízo. Nós tivemos alguns problemas aqui, mas nada que se compara na média das metalúrgicas aqui. Tiveram pontuais, em algum lugar não tem empresa, entendeu? Nem a empresa parou e está parada hoje, né? É isso. Em Caxias. Hoje nós estávamos numa reunião aqui, pessoal de Porto Alegre e com a Secretaria do Ministério do Trabalho, né? Que é o seguinte: por exemplo, tem lugar que o cara está morando num abrigo e não tem empresa. Tem outro lugar que tem empresa e o cara está no abrigo. E tem outro lugar que o cara não está no abrigo, está em casa, não tem problema com ele, mas tem problema com a empresa, não existe empresa. E o cara fala: o que agora? E essa é a situação. Entendeu? Então tu não pode tratar, como é que se dizer, faz um programa para todo mundo. Não pode ser para todo mundo. É a mesma coisa que isso é o seguinte: Marcos, vamos fazer uma suposição. Nós temos um recolhimento de doações pelo programa X para o pessoal que é alagado. Daí alguém que não é alagado vai lá e pega um negócio. Não teve a casa alagada, vai lá e pega uma geladeira, sendo que ele tem duas dentro. É isso que algumas indústrias querem fazer aqui. Entendeu? Querem aproveitar essa situação que atingiu de forma diferente o Estado, né? Que não atingiu uma parcela aqui, né? Mas quem conheceu a realidade, quem verificou a realidade em Porto Alegre, pelo amor de Deus, agora o atingimento das indústrias de Pelotas, das indústrias do Rio Grande. Nós aqui, felizmente, graças ao bom Deus, fomos privilegiados. E a grande
grande questão é que tem gente que acha que a gente vai aceitar que a nossa realidade seja distorcida. Nós não vamos aceitar. Aqui, utilizar disso para ganhar benefício do governo, bom, não somos do governo, é o governo que vai analisar. Agora, supressão de direitos ninguém vai fazer. Agora, só relembrando que eu recebi vídeos também, aí no dia 2 e dia 3, de empresas alagadas e o pessoal sendo obrigado a ficar ali, tipo, a água alta, o pessoal ser eletrocutado, tipo, na hora ele não pensava, é complicado, né? Tipo, a gente entendeu cada coisa. Mas a gente fala o que eu acho. Vamos estar terminando o nosso episódio de hoje, vamos para as considerações finais. Então, Cláudio, a gente encerra, presidente, as tuas considerações finais. Bom, eu acho que eu te agradecer o convite novamente, sempre um prazer. Quando venho no Pode Sim, a minha preocupação é que a gente consiga um documento histórico e trate a realidade fática como ela realmente é. Para que as pessoas possam ouvir nosso podcast daqui 30 anos e saber, pô, essa aqui foi a posição do sindicato. Tem muita história, muita história foi contada no podcast, está sendo contada. Se a gente está certo, se está errado, só o tempo vai dizer. Agora, a nossa coerência é analisar a situação fática e a tentar apresentar melhor para a saída do trabalhador. Eu trabalho no sindicato, vai fazer 10 anos e sempre foi assim e tenho certeza que sempre vai ser. Nossa prioridade é manter a defesa do trabalhador e nesse momento... Nesses momentos de exceção, né? Pandemia, agora tragédia climática... A gente sempre tem que se pegar, mas pode ter concordância, pode ter discordância, mas aqueles que nos escutam têm que ter uma certeza. Tudo que a gente faz aqui é para defender quem trabalha e quem produz a riqueza do país. Do país. Então, eu queria falar Brasil e país, o meu país, o Brasil. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Presidente Assis, suas considerações finais. Eu acho que também aqui, das considerações finais também, recado para os trabalhadores, né? Nós estamos aí se aproximando da database, né? Que é o nosso dissídio, muita gente perguntando como é que vai ficar, como é que vai ser. É claro que nós já aprovamos uma pauta, já entregamos ao patronal e estamos num aguardo de retorno, né? E claro que nós aqui, agora, pela questão aí da climática que a senhora tem o seu estado, estamos nos preocupando com essas questões agora, mas sem, como é que se diz assim, sem perder de vista as questões que afligem os trabalhadores do seu dia a dia, que é o seu salário, que é essa condição de vida, e claro que a campanha salarial ela está em perspectiva, mas também levando em conta a realidade. Então vamos dando o tempo necessário para que as coisas possam logo aí na frente ficarem mais normais possível, né? O novo clima, como se diz assim, né, nos dá essa possibilidade de repensar muitas coisas hoje, né? Não só do ponto de vista do nosso meio ambiente, mas o nosso meio ambiente é o nosso local de trabalho, né? Eu acho que a gente fez, né, agora no final do mês de abril ali ainda, né, um seminário sobre a questão das doenças advindas do trabalho, e são questões que nos preocupam, porque essas questões todas, pandemia, questão do clima, né, pressão do trabalho, tudo isso impacta o nosso psicológico e o sindicato tem que pensar o todo do trabalhador, né, e é essa a visão que o sindicato tem, né, a sua direção como um todo, e é nesse sentido, né, que a gente sempre nos coloca à disposição da categoria, para pensar o todo do trabalhador, né, a questão econômica do trabalhador, onde é que ele mora, onde é que ele está vivendo, o lazer, a cultura, a sua saúde. Então o sindicato procura cuidar de todo, né, do trabalhador e da trabalhadora, e cada vez mais precisa estar à altura para responder esses novos desafios. Muito bem, muito obrigado, presidente Assis Melo, novamente participando do nosso podcast, Pode Sim. E quero agradecer também a todos que nos acompanharam pelo YouTube, Spotify e pela Rádio Comunitária Vanguarda FM. Muito obrigado e até o próximo episódio do Pode Sim, podcast da categoria metalúrgica.